Quando você olha para a marca do Toguro, é muito comum se enxergar memes, provocação e até mesmo exagero de internet. Por que você tá me empurrando? Depois que você inventou essa parada aí de sabor energético, você acabou com a minha profissão. É sabor energético. Não precisa falar energético, sabor energético. Mas tem uma coisa que está acontecendo aqui que quase ninguém está percebendo. É bem simples. Essa marca do Toguro de bebidas, ela não nasceu do produto. Ela nasceu de comportamento de clientes e depois foi acoplada numa indústria. E é exatamente por isso que a pergunta não é se isso vai dar certo, se vai vender. Não, já está dando certo, já está vendendo. A pergunta certa é o que precisa acontecer para isso furar a bolha do hype e passar a ser um negócio de R$1 bilhão. Potencial, eu acredito que exista. E é isso que a gente vai destrinchar até o final desse vídeo. Primeiro ponto que precisa ficar claro, tá? O Toguro, ele não é um garoto propaganda de marca. Na verdade, o Toguro, ele é o próprio canal de distribuição. É basicamente o conceito puro de Founder Lead Growth, que é quando o fundador lidera o crescimento da empresa. Isso já acontece com outros negócios do Brasil, tá? O G4, por exemplo, o principal canal de aquisição deles é o perfil dos próprios fundadores. O Thales Gomes, ele usa de polêmica para atrair clientes e diminuir o custo de aquisição. O João Adib na CIMED faz a mesma coisa, só que com distribuição de conteúdo. O cara tá lá, dando a cara a tapa e reduzindo o custo de aquisição de clientes. Você vai ver outros como Guilherme Bechinhol da XP, Flávio Augusto. É uma coisa comum. Só que uns usam nome, outros usam posicionamento, outros usam tese de gestão, outros usam polêmica. E o Toguro faz isso de uma forma diferente. Ele usa o meme. E uma coisa que eu acho interessante do Toguro, que vale a pena a gente ressaltar, é que esse cara, ele faz isso de forma diferente. Ele não tem ali o verniz corporativo. É do jeitão dele, é com o público dele, na linguagem dele. Segura. Meu Deus! Olha o sorriso dela, pai! E você com os meninos fácil, porra! Seu pai, manda esse vídeo pro seu pai e fala: pai, eu errei, pai. Isso que é bebida. Agora a opinião, segura. Eu quero experimentar. Calma, segura. Dá uma papinha. Delícia. Só que de uma forma ou outra, esse cara cria a cultura do produto. Em torno dessa cultura se cria a conversa. E a partir da conversa, ele acaba criando a demanda antes mesmo do produto existir. Isso é interessante, porque acaba reduzindo a fricção de entrada e diminuindo o custo de aquisição de clientes. E a origem disso é simples, mas é genial, cara. O Toguro, ele se ligou em duas coisas. Primeiro, que o brasileiro já está acostumado a misturar bebida alcoólica com energético. Segundo, que misturar álcool com cafeína é proibido no Brasil. E aí que entra a sacada do produto que viralizou. Ele não poderia ser bebida com energético, mas tinha que ser uma bebida, um drink com sabor energético. E se você parar para pensar bem, isso aqui não foi só um truque de marketing. Na verdade, foi um insight regulatório que foi transformado em conceito de produto. Ele pegou uma brecha que as grandes companhias não exploraram porque ou não quiseram ou não entenderam que podiam fazer isso, e acabou criando esse produto e acabou viralizando. E a partir daí, não parou mais. Isso é uma coisa que eu gosto. A criatividade do Toguro é um cara que está inserido no seu mercado, porque depois do famoso sabor energético, ele começa a testar novos produtos. Tem o Sabor Job, eu não faço ideia do que seja. Ele também fica provocando o público para que o público escolha quais são os próximos sabores, sabor de 2026. E são sabores inusitados, você vê, loira de olhos azuis, morena de cabelos cacheados. Mas sabe o que é mais intrigante nisso, cara? É que ele não lança os produtos no escuro, isso aí não é só engajamento. Ele joga no Instagram, provoca, deixa a audiência escolher, e nada mais é do que uma validação de demanda antes da produção. Imagina se no tempo da Coca-Cola eles pudessem testar as teses de produto antes de lançar, quanto que isso não teria sido uma vantagem competitiva para grandes empresas em outras épocas. É isso que a gente está vendo com os produtos do Toguro hoje em dia. Porque isso aqui, apesar de ser uma coisa simples, reduz o risco industrial e acaba aumentando a chance de acerto. Como ele tem uma rede bem engajada, isso funciona para ele. Só que para você entender quem de fato é o Toguro nessa jogada, eu preciso fazer um comparativo. O Toguro hoje, ele não é um influencer colocando rótulo numa bebida, terceirizando a operação. Cara, não. Há cerca de um ano atrás, ele já tinha uma indústria no qual ele ficou sócio, a indústria também é dele, com mais de 100 funcionários, uma capacidade produtiva de mais de 40 mil garrafas por dia, maquinários caros, várias licenças. E isso muda o jogo. Inclusive,
com relação a outros influenciadores. Se você pega a marca We Pink da Virgínia, por exemplo, que é uma indústria terceirizada, cara, simplesmente foi lá e colocou rótulo. Teve vários problemas operacionais. O Toguro não, ele foi lá, investiu numa indústria e acompanha esse processo de perto. Vai lá no químico, conversar com o químico para entender a composição dos produtos. Tomar, pai? Pode. Mais aroma. Então, a partir de agora, entenda que não é só uma marca que está se tornando forte. Na verdade, é uma marca cultural que agora está conectada a uma indústria própria, com controle interno. Mas não para por aí. Por que eu falo que o cara ele é um gênio? No jeito simples dele, mas ele é um gênio. Porque a forma que o Toguro viralizou não foi a forma comum que as grandes indústrias de bebidas ou quem entra no mercado de bebidas costuma viralizar. Esse cara, ele fez o oposto. Ele não começou por adega, por distribuidor ou por um varejo tradicional, que é o que as grandes marcas fariam, né? Criar uma estrutura corporativa, ligação, script comercial, executivo de porta em porta. Não, o cara não fez isso. Na verdade, ele começou pela própria audiência. Ele fez o que não é comum no mercado de bebidas, que é o quê? Ele criou um e-commerce próprio, que é um canal direto, venda direta para o consumidor, e fez dar certo. De novo, não é comum no mercado de bebidas. Então, consciente ou inconscientemente, esse cara começou onde já tinha atenção, dados e relacionamento. E isso, para você que não entende de business, aumenta muito a margem já no início do negócio e acaba acelerando o aprendizado de pesquisa e formulação de produtos, que é muito importante para uma indústria no esporte. Essa análise está fazendo sentido para ti? Porque se tiver, dá uma conferida aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal. E se você quer análises como essa, só que mais densa, mais profundas, com vários insights de negócio e estratégia de verdade, clica aqui embaixo no primeiro link e vem para a comunidade GSF Little, que é R$19,90 por mês. O link está aqui embaixo. Agora vamos voltar para o vídeo que está chegando a parte mais importante. Se a gente partir da premissa que o Toguro chegou num patamar razoável, e ele quer chegar em outro muito além, na faixa do bilhão, a gente tem que entender que ele está numa indústria complicada. Então, cara, até aqui, excelente. A operação funcionou muito bem, testou o produto, cresceu rápido. Só que a partir de um certo tamanho, a indústria ela precisa começar a se preparar para operar grande, para operar maior. E isso significa algumas coisas bem objetivas. Primeiro, o Toguro precisa se preocupar com padronização de processos. Quanto maior o volume, menos espaço tem para improviso, pensar no feeling. Não, você tem que trabalhar eficiência operacional dentro da sua fábrica. Segundo, precisa ter um controle de qualidade por lote. Porque a indústria de bebida, cara, ela não aceita erro recorrente. Se você tem um erro num lote, é uma devolução em massa, infelizmente você perdeu dinheiro. E dói. E dói no bolso. E é uma coisa que fica cada vez mais comum de acontecer quando você tem mais volume. Terceiro ponto, planejamento de capacidade de expansão. Cara, não dá para crescer só reagindo à demanda, como é hoje. Pelo contrário, é preciso ter um plano de crescimento de médio prazo. Quando expandir, quanto investir, quando crescer, onde estão os gargalos na fábrica que impedem isso de acontecer. Tudo isso precisa ser revisto e trabalhado no planejamento estratégico. O fato é que grandes indústrias passaram por esse ponto de virada, né? Que é sair do crescimento inicial, que é empurrado por uma demanda, e começar a estruturar um crescimento de uma forma clara, né, com uma preparação operacional que comporte esse crescimento. É aqui que a conversa se conecta com o que é, para mim, o maior risco do negócio do Toguro. Vamos entender que quando a indústria ela se torna mais robusta, né, com qualidade, processos, planejamento, governança, automaticamente você começa a reduzir a dependência do fundador. E esse é o ponto. Quando a gente pensa no bilhão, em valuation, ou seja, em venda de empresa, em quanto que ela vale, que é o ponto que eu vou trazer nesse vídeo, já te antecipando, a gente precisa reduzir a dependência do Toguro nessa operação. E ele não precisa sair do jogo. Só que o negócio só não pode depender tanto dele para continuar crescendo, entende? E esse é o maior risco do negócio do Toguro. Não é concorrência, não é produto. Não. É a percepção de que a marca só continua crescendo quando o Toguro está ali dentro. Cara, se o mercado enxerga um negócio altamente dependente de uma pessoa, quando eu falo mercado, é investidores, fundos, grandes empresas que possam comprar a empresa do Toguro, que é para mim o maior potencial que existe dentro desse modelo, o valuation vai travar, por mais que a empresa tenha faturamento crescendo. E se esse pode ser o maior empecilho hoje, como que a gente consegue tirar a dependência do modelo de negócio do Toguro e quais são as ações que ele pode fazer para fazer a empresa dele chegar no bilhão de faturamento? Eu realmente acredito que esse negócio pode chegar no bilhão, tá? E eu vou dar aqui todos os passos que eu faria se fosse eu esse modelo. Primeira coisa,
eu deixaria de ser uma marca única, que é a marca Toguro, Mansão Maromba, e viraria uma plataforma de marcas. Por quê? Porque hoje tudo gira em torno do Toguro, de uma marca só. Uma audiência muito específica, que está crescendo. Só que isso não é sustentável no longo prazo, pensando em crescimento e valuation. Então eu iria nitidamente para um próximo nível, onde eu usaria minha própria fábrica, minha própria estrutura, o mesmo know-how que o Toguro já tem, tudo que já existe dentro dessa empresa, só que eu criaria várias marcas, cada uma conectada a um influenciador diferente, com públicos diferentes. Por exemplo, traria influenciadores de outros nichos, nicho universitário, nichos mainstream, e daria para esses caras produtos e criaria marcas em volta deles. Dessa forma, eu furaria a bolha da Mansão Maromba e começaria a alcançar outros públicos com a influência desses próprios influenciadores. Mas não dando um cupom de desconto, não. O cara participando do produto, o cara que conhece a audiência, montando o próprio produto ali dentro. Isso multiplicaria pra caramba o alcance, reduziria o risco e aumentaria a escala sem depender de um só rosto, que é o que tem hoje. E com relação à valuation, quando você tem multimarcas dentro da empresa, ele sobe. E o segundo passo que eu faria vem como consequência disso. Com várias marcas, vários rostos, a dependência do Toguro começaria a diminuir. E de novo, ele não sai da equação, mas ele deixa de ser o único pilar que sustenta o crescimento, entende? Ele poderia virar uma marca-mãe, poderia ter uma visão criativa, ter um símbolo cultural, acompanhar o desenvolvimento dos outros produtos, produzir conteúdo, ajudar a expandir essas outras marcas e furar a bolha. Isso protegeria o negócio e destravaria o valuation. Terceiro passo que eu faria, aí sim eu iria para a indústria corporativa, usando o corporativismo de fato, que seria profissionalizar a distribuição. Aí eu deixaria de depender só de marcas, influencers, como é hoje, e passaria aí, cara, para uma rede de relacionamentos com key accounts, varejo, atacarejo, redes regionais, time corporativo mesmo ligando, executivo de venda, colocaria produto na prateleira, basicamente é isso. Que é o que faz muito bem a CIMED, por exemplo, toda uma rede de vendedores ali. E aí aqui a gente sairia do hype de fato, a gente entraria já numa estrutura com volume, com recorrência, onde eu tenho um time comercial com uma demanda mais previsível para mim. E esses são os 3 passos cruciais que não vai ser feito em 1 ano, 2, mas se fosse feito levaria talvez 5 anos para mais, planejamento de médio e longo prazo isso, mas que fariam a marca chegar em R$1 bilhão. E agora vamos colocar o pé no chão, tá? Por que eu realmente acredito que é possível chegar no R$1 bilhão? No mercado de bebidas, uma empresa só industrial, uma fábrica industrial, tipo a fábrica do Toguro, cara, dificilmente a gente vai falar em bilhão, tá? Só que a gente não está falando só de uma fábrica, a gente está falando de uma indústria própria que já funciona. A gente está falando de marca, de distribuição, de multimarcas e múltiplos canais, porque tem canal direto que é e-commerce, tem canal dos influencers e teria a rede corporativa de varejo colocando o produto na prateleira. Então a gente está falando de um ecossistema. Esse ecossistema me faz pensar que o bilhão é sim plausível, não agora, não no médio, mas talvez no longo prazo. Porque você tem uma marca forte, múltiplas marcas, distribuição nacional e um crescimento consistente que não depende do fundador. E aí, num cenário realista e não otimista, se esse negócio chegar a algo entre 300, 400 milhões de faturamento anual, é possível a gente pensar no bilhão. Claro que com uma estrutura profissional e bem avaliada por outras empresas. E esse para mim seria o grande êxito da marca do Toguro. Eu realmente vejo muito potencial de crescimento e acho que a venda, o M&A, é o melhor caminho a se pensar daqui para frente. Mas de novo, não é do dia para noite, não é tão fácil. Precisa ser calculado e é uma jornada árdua. Só que se ele for capaz de fazer o que ele está fazendo, praticamente só com a imagem dele, e já teve a brilhante ideia de ir para uma indústria própria, eu acredito no Toguro e acho que ele pode chegar lá sim. E se tu tá vendo esse vídeo, mas sente que a tua empresa tá travada, deixa eu ser direto. Eu e a minha equipe, uma consultoria empresarial, a gente vai entrar na tua empresa, fazer um diagnóstico profundo da tua operação em 40 dias, achar os gargalos, construir um plano claro de crescimento para você destravar a sua operação em 90 dias e fazer com que você aumente o lucro do seu negócio ainda no primeiro semestre de 2026. Se você quer essa ajuda, o link está aqui embaixo da nossa consultoria empresarial. Até o próximo vídeo.